Em A República, Platão conta a história de Glaucon, quando esse desafia Sócrates. Sócrates discorre sobre a natureza da bondade, as pessoas que são inerentemente justas. E Glaucon desafia Sócrates com a história do anel de Giges, que era um anel que permitia a pessoa ficar invisível. E uma vez que a pessoa fica invisível, ninguém sabe que o que ela faz é justo ou não, se é bom ou não, e a pessoa se aproveitaria e faria qualquer coisa injusta. Ele inclusive dá a ideia de que na existência de dois anéis, uma pessoa que é considerada justa e uma pessoa que não é considerada justa ou é considerada injusta, se as duas pessoas colocarem o anel, elas fariam as mesmas coisas. Ele diz que não é tanto sobre ser bom, mas simplesmente parecer bom, porque muito envolve o nosso aspecto social. Então eu ajo de uma forma justa ou boa, por medo de uma punição, caso eu não seja justo ou bom, ou pelo que isso me beneficia, né? A imagem que as pessoas têm de mim, então isso me beneficia de alguma forma. E Glaucon propõe esse desafio como um experimento mental para pensar sobre a bondade e a justiça do ponto de vista social, né? Se não existissem leis que determinam punições para determinadas atitudes, nós cometeríamos essas atitudes? Se não tivesse uma lei dizendo que roubar é errado e existe uma punição para o roubo, será que nós roubaríamos ou não roubaríamos também? Do ponto de vista evolutivo, existe um benefício social nas pessoas que se ajudam, né? É um grau de seleção chamado de altruísmo recíproco, que é quando as pessoas entendiam que vivendo em grupos, se eles se ajudassem, era melhor para todo mundo. Então eu poderia dividir a carne com uma pessoa que não conseguiu a caça. Não porque eu pensasse de forma ativa, e não que alguém faça isso hoje também, de que ajudando esse indivíduo hoje, se ele pegar carne amanhã, ele dividirá comigo. Mas na possibilidade de que, se eu estivesse no lugar dele e eu não tivesse conseguido caçar, eu gostaria que alguém compartilhasse comigo. Então os grupos que eram mais cooperativos, eles tinham uma probabilidade de sobrevivência maior. Então existe um grau de seleção na nossa evolução em que ajudar os outros é bom porque em algum momento nós precisamos ser ajudados. Não é uma garantia de que os outros nos ajudarão. Mas se eu não ajudar, torna mais difícil que outra pessoa queira me ajudar em algum momento, né? Mas a parte da punição, ela é interessante também. Será que o que nós fazemos é medo de punição? Ou é porque nós acreditamos que aquilo é algo bom ou ruim, né? Pensando em altruísmo recíproco, na área de teoria dos jogos, que é uma área da economia comportamental que estuda tomada de decisões e principalmente teoria dos jogos envolve eu confiar que a outra pessoa fará uma escolha racional diante do que é melhor para todo mundo no jogo. Existe a tal da tragédia dos comuns, que é quando todas as pessoas envolvidas precisam escolher cooperar para que todos prosperem. Eu posso escolher trapacear no jogo e eu procurar um benefício próprio para mim ao sacrifício dos outros. Então, o meu benefício gera um malefício para todos os outros são prejudicados. Mas a longo prazo, todos nós seremos prejudicados. Isso acontece, por exemplo, na pesca. Em alguns locais, é determinado ali entre os pescadores, ou às vezes até existem leis, de que existe um limite do quanto as pessoas podem pescar em determinadas épocas, de forma que os peixes consigam continuar se reproduzindo. Então, digamos que aqui onde eu estou, tem lá 5 pescadores que pescam na mesma praia, rio, qualquer coisa que seja. Nós entramos num acordo sobre quanto cada um pode pescar. Dessa forma, os peixes conseguem continuar se reproduzindo. Ano que vem nós conseguimos pescar, no próximo ano e assim por diante. Mas eu poderia escolher pegar mais peixes esse ano e me beneficiar mais. Mas uma vez que eu pego mais peixes, menos peixes se reproduzem. Ano que vem terão menos peixes para todo mundo. Até que em algum momento talvez os peixes não consigam mais se reproduzir porque o balanço, o equilíbrio ecológico deles foi afetado a tal ponto de que não é mais possível manter as populações desses peixes se reproduzindo ao longo dos anos. E então todos os pescadores perderiam. Isso é chamado de tragédia dos comuns. Então, em algum grau, nós temos uma consciência de que
a cooperação e a coletividade, ela pode ser boa para todo mundo. E uma vez que eu escolho beneficiar apenas a mim mesmo, em algum sentido isso pode levar a uma tragédia também para mim, ainda que seja mais no futuro. Então existe sim uma seleção nossa de que nós ajudamos os outros, porque na nossa evolução cooperar era benéfico, e então isso é um comportamento que foi selecionado. Não que nós façamos isso de uma forma ativa e refletiva, né? Se eu cooperar com o fulano, eu me beneficiarei. Não é uma garantia, mas aumenta a probabilidade, né? E isso nos suscita o questionamento de que, será que quando as pessoas estão ajudando os outros para beneficiar a imagem delas, do tipo, tem uma criança machucada lá, se eu for ali ajudar essa criança, isso contribui para a minha reputação. Mas eu estou ajudando a criança para ajudar a criança ou porque isso melhora a minha reputação? Qual é o interesse desse meu comportamento? Do ponto de vista da análise do comportamento, tudo volta para nós. Então, tudo é um comportamento egoísta, porque tudo que eu faço, em algum sentido, volta. Mesmo eu ajudando a criança, isso melhora a minha reputação. Agora, se isso é uma coisa feita de forma refletida, no sentido de que eu quero ajudar a criança por conta da minha reputação, é diferente de eu simplesmente ajudar a criança e a melhora da minha reputação ser uma consequência num nível não refletido, né? Do tipo, eu não pensei que isso me beneficiaria. É interessante pensar isso porque as pessoas que ganham aquela medalha Carnegie, que é pessoas que cometeram atos heróicos, né, ajudaram e tal, quando elas são entrevistadas, do tipo, tem uma criança se afogando, veio uma outra pessoa, se jogou no lago para salvar essa criança. E de repente tinha uma correnteza, ou essa pessoa às vezes nem sabia nadar também. Mas ela conseguiu salvar a criança, sobreviveu e ela é entrevistada. E perguntam, por que você fez isso? E a pessoa costuma dizer, não sei, quando eu vi, eu já estava lá no lago ajudando a criança. Num acidente de trânsito, alguma coisa assim. Certamente vocês lembram de pelo menos alguma história que já passou no jornal de uma pessoa tendo um ato heróico como esse. De que ela foi ajudar, ela não tinha nenhum grau de parentesco, ela não conhecia a pessoa e ainda assim ela se colocou às vezes em um risco para poder ajudar essa pessoa. Então isso suscita esse questionamento de, é possível ser bom por natureza, de forma inerente? Eu consigo ajudar as pessoas porque eu acredito que ser bom é o melhor para o mundo e não necessariamente porque eu estou colhendo algum benefício diante daquilo, ou porque eu posso colher um benefício diante daquilo? Nesse sentido, os estudos que fazem análise com imagem cerebral, eles conseguem avaliar um pouco a tomada de decisão. O nosso cérebro, ele tem duas áreas que afetam a forma como nós nos comportamos, né? O córtex pré-frontal, que nós chamamos da parte racional do cérebro, né? A parte que consegue refletir sobre as nossas decisões, e a parte mesolímbica, que é a parte emocional, digamos assim, né? Ela que desencadeia as respostas emocionais, permitindo que nós tenhamos uma ação muito mais imediata. No córtex pré-frontal, ele também processa emoções. E aí existe a porção ventromedial, que processa as emoções, ela é uma parte mais imediata. E existe a parte dorsolateral, que é uma parte que ela reflete mais sobre as decisões. Então ela analisa melhor consequências. Então, em um estudo de tomada de decisão com imagem cerebral, quando tem uma atividade maior dessa porção dorsolateral do córtex pré-frontal, significa que a pessoa está pensando sobre as consequências daquele ato. Quando tem menos atividade dorsolateral e mais atividade ventromedial, significa que a pessoa está agindo de uma forma mais natural. É um comportamento que já foi um pouco mais naturalizado para ela. E aí tem dois pesquisadores, um é o Joshua Green e o outro é o Joseph Paxton, acho que é esse o sobrenome dele, em que eles fizeram esses estudos com as pessoas, né, de pedir para as pessoas tomarem as decisões e avaliando as imagens cerebrais. E eles percebiam que em alguns testes, algumas pessoas não tinham uma ativação muito grande de dorso lateral, né, do córtex pré-frontal. Isso significa que essas pessoas, elas provavelmente tomavam a decisão justa ou boa porque era da natureza delas agir dessa forma.
alguma coisa para elas, algum valor delas, alguma coisa dentro delas, né, como nós costumamos dizer, dizia que esse era o certo, sem refletir sobre as consequências de o que essa pessoa ganharia em troca, ou se a pessoa teria medo de alguma punição. Não, a pessoa agia assim porque ela achava que esse era o correto. E existiam pessoas onde tinham a área dorsolateral do córtex pré-frontal com uma atividade maior, mostrando que essas pessoas elas estavam pesando sobre as consequências daquela tomada de decisão. Então, aparentemente, é possível sim as pessoas serem boas por natureza. O que quero que vocês entendam por bom, né? Mas aqui consideramos bom aquilo que é bom para a sociedade de uma forma geral. Como dizia Aristóteles, o que é bom para a sociedade é bom para o indivíduo. O que é bom para o indivíduo não necessariamente é bom para a sociedade. Isso volta na história da tragédia dos comuns que eu contei. O que é bom para mim de pescar mais agora não é necessariamente bom para todo mundo, mas o acordo de todo mundo de respeitar aquilo é bom para o indivíduo também, né? Pensando sempre no longo prazo. A questão mais fundamental aí é talvez como que as pessoas cheguem nessas conclusões sobre o que é o certo, o que é o justo, o que é o bom, de uma forma naturalizada. Muito do nosso comportamento ele parte de repetição, frequência, então muito provavelmente as pessoas que agem daquela forma que elas acreditam ser o correto, cada vez mais vezes, se torna um comportamento normalizado, até uma hora em que não existe um custo reflexivo sobre essa decisão. A pessoa simplesmente age porque aquilo virou o novo normal dela. O Taleb, Nassim Nicolás Taleb, ele tem uma frase que diz: os heróis são heróis porque o seu comportamento é heróico, não porque ganharam ou perderam. Então, será que nós podemos nos treinar para agir de uma forma mais virtuosa para com o mundo e com os outros, beneficiando todos e não só a mim de uma forma egoísta?